Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, minha intenção é a gente recuperar alguns pontos que a gente trabalhou durante esse último período para que a gente não retorne desse recesso sem algum tipo de contextualização, né? Eu acho que é importante a gente não perder o fio da meada e ficar estanque. Então, eu vou fazer um resumão hoje, muito breve, frisando que todos os pontos que eu vou estar citando aqui eles já foram trabalhados especificamente em outros vídeos, então acaba que o fato é que eu vou abordar essas questões e esses temas, esses pontos de maneira muito precária, muito sucinta, muito resumida, e espero que vocês, caso tenham algum tipo de dúvida ou só ajeitar aqui, algum tipo de dúvida ou questão sobre esses pontos que eu tratar aqui, vocês podem retornar no vídeo, nos vídeos originais. Ou, caso mesmo esses vídeos não deem conta da questão que vocês venham a ressaltar, é só tratar comigo que a gente falar lá nos comentários que a gente tenta sanar e debater as questões que venham a estar pendentes. Então, a gente tratou sobre todo esse período contemporâneo, né? Formação do mundo contemporâneo. E formação do mundo contemporâneo é marcado por alguns fenômenos, alguns acontecimentos. Até o momento a gente tratou sobre Iluminismo, Revolução Francesa, longo período de discussão sobre a Revolução Francesa, que é de fato um período complexo, com muita informação, então tem que ser tratado com muito detalhe, muito cuidado, e a gente estava trabalhando Revolução Industrial, introduzindo a discussão sobre Revolução Industrial. A gente vai retomar. Eu vou falar brevemente sobre esses três pontos e na próxima aula, perdão, a gente dá sequência, melhor dizendo, àquilo que a gente já vinha discutindo. Então, a Revolução Industrial ela é precedida por um fenômeno, por um movimento cultural conhecido como Iluminismo ou Iluminismos, né? No plural mesmo. Por que Iluminismos no plural? Porque, na verdade, o Iluminismo ele não foi um movimento que necessariamente aqueles que participaram defendiam os mesmos pontos e os mesmos aspectos. O essencial para que a gente compreenda o Iluminismo é o fato de que ele foi um movimento cultural marcante, ideológico, que defendeu ideias e valores que fundamentaram o processo de dominação ideológica e política e afirmação política da burguesia como classe dominante. Inevitavelmente, o iluminismo ele pode ser identificado como um movimento intelectual, teórico, filosófico, identificado com a ascensão da burguesia como classe dominante. Precede ao processo de consolidação do poder político da burguesia o movimento de ideias que deu a legitimidade a esse processo de dominação política. Sem o iluminismo, dificilmente a gente poderia pensar numa crítica consistente à sociedade do antigo regime. Qual foi o confronto que o movimento iluminista fez e qual é a relevância do movimento iluminista? O movimento iluminista, para além desse fato de ser um vetor, né, ideológico que precedeu a conquista da burguesia em relação ao poder, ele tinha como pontos ou referenciais da sua crítica dois elementos que foram muito importantes: a monarquia absolutista e a sociedade do antigo regime e a mentalidade religiosa. Podemos dizer que nesses dois caminhos, o iluminismo como movimento que reuniu uma série de intelectuais, de pensadores e de ideias também, ele criticou uma mentalidade religiosa, seja pelo aquilo que ele enfatizou do racionalismo, da importância da razão, da reflexão. A gente pode também dizer que o iluminismo é um momento de radicalização daquilo que já havia sido plantado no Renascimento e Humanismo. Então ele enfatiza a razão, contrapondo a mentalidade religiosa ou a explicação ou a chave explicativa da mentalidade religiosa em relação ao mundo. Então ele dota, ou permitiu, melhor dizendo, que as pessoas estivessem dotadas de uma perspectiva racional e reflexiva sobre sua realidade e que, por sua vez, se é reflexiva, é inata ao ser humano, é inata ao homem, essa perspectiva reflexiva e racional, logo ela também pode ser transformadora.
Logo, o homem e os seres humanos não estão submetidos à ordem da natureza, que seria, em tese, tendo em vista a mentalidade religiosa, determinada pelo poder divino. Então, a partir do momento que as pessoas eram dotadas de razão, penso, logo existo, né? Lá naquela frase famosa e conhecida de René Descartes, as pessoas passariam a ter o poder, a autonomia sobre sua vida e a autonomia em relação à própria natureza, ou um nível maior de autonomia em relação à natureza. Então, um dos confrontos era, sem sombra de dúvida, essa mentalidade religiosa, usando como recurso o pensamento, a razão, os processos racionais. E isso é importante como um processo que pressupôs o próprio advento e consolidação das práticas científicas da ciência, né? Então, essa relevância, essa também é a importância da gente pensar, da gente estudar, da gente discutir e se aprofundar na questão do iluminismo. Outro referencial que o iluminismo discutia era a estrutura da sociedade do antigo regime, que era uma sociedade estamental, dividida em estamentos, que no topo da hierarquia estava o clero, no segundo estado estava a nobreza e no terceiro estado estava a maioria da população, sustentando dentro de uma lógica de privilégio, de uma sociedade estamental estratificada em estamentos, sustentada na ideia de uma sociedade dentro de uma lógica do privilégio, tendo a monarquia absolutista como o símbolo, né, do poder e o rei absolutista como o símbolo do poder. Essa estrutura ela se dava de maneira a naturalizar as hierarquias, não como produto do mérito, mas como produto do nascimento, como produto da condição de nascimento. Então, se uma pessoa nascesse nobre, ela detinha privilégios como isenção de impostos, concessão de terras e uma série de benefícios que o Estado permitia. O iluminismo ele confronta também de maneira radical, de maneira direta, essa sociedade do antigo regime estruturada dentro dessa lógica. Pensadores importantes em relação a isso, como Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, os enciclopedistas Diderot e D'Alembert, por exemplo, foram também importantes como um movimento que fez uma crítica a essa estrutura, defendendo uma sociedade que fosse estruturada através do trabalho. O próprio John Locke também, na propriedade privada, nas liberdades individuais, nos garantias, direito de ir e vir, liberdade religiosa e tudo mais. Todo esse movimento, desculpa a velocidade, mas é a maneira que eu tenho para fazer o resumão. Todo esse movimento ele fez uma crítica contundente e tenaz à sociedade do antigo regime, a sociedade que era estruturada na monarquia absolutista. Esse movimento foi também muito importante para a maior das revoluções, que foi a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa de fato, né? A Revolução Francesa, embora ela não tenha sido a primeira revolução que marca esse processo de encerramento da modernidade, a Revolução Americana ela acontece antes, fundando a República, né, americana, mas ela tem o fato, né, ela tem, na verdade, a relevância pelo fato dela ter ocorrido no principal símbolo dos regimes absolutistas, que era a monarquia francesa. A monarquia francesa era a principal monarquia absolutista da Europa. A Revolução Francesa ela ocorre vamos dizer, no pilar da sociedade do antigo regime, que era a monarquia francesa. A Revolução Francesa ela ocorre, como todo acontecimento histórico, por uma série de fatores, né? E por ela ocorrer por uma série de fatores, a gente não pode, obviamente, dizer por um único motivo. Foi o ciclo na década de 1780, que foi uma década de crise econômica, o processo de empobrecimento da nobreza que se dava ao longo de todo o século XVIII, de enfraquecimento da própria nobreza, e as crises econômicas também contribuíam para esse enfraquecimento da própria nobreza, um cenário de insatisfação da população, sobretudo de Paris, por conta dessas dificuldades encontradas, também um contexto também de crises, de tensões e revoltas camponesas no campo por conta de um esforço de recuperação e de manutenção dessa nobreza, das suas condições sociais, aumento da exploração dos camponeses, e com isso os camponeses foram se revoltando, além de um processo de endividamento e de crise fiscal do Estado francês, que o rei Luís XVI, orientando-se por uma perspectiva das ideias iluministas
se colocando como um déspota esclarecido, né? Ele tenta reformar o Estado francês e abre um processo, num contexto também de grandes turbulências, abre um processo político que culmina com a sua deposição, depois com a sua decapitação e, por fim, com a instauração da República Francesa, o encerramento da monarquia e, por consequência, no final do próprio processo revolucionário, a gente tem a ascensão de Napoleão Bonaparte como imperador francês, né? E as guerras napoleônicas e tudo mais. Que nem precisa, eu acho, que saber fundamentalmente da Revolução Francesa é que depois dela o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. E ela marca a consolidação do regime, do modo capitalista de produção nas suas dimensões econômicas e políticas, né? E culturais também, a gente pode ir desdobrando isso em outras dimensões. Mas o fato é que a Revolução Francesa ela é o tiro de morte em relação à sociedade estruturada do antigo regime, que se estruturava dentro da lógica estamental, numa estrutura de privilégio e tendo como referencial a monarquia absolutista. É a Revolução Francesa que, pela sua relevância, por ocorrer de fato no centro daquilo que simbolizava o poder absolutista e a sociedade do antigo regime, cria um processo inevitável de superação desse modelo de sociedade, desse modelo político, instaurando e inaugurando uma sociedade nos marcos do capitalismo e da fisionomia do Estado liberal, não mais um Estado de acordo com um Estado da sociedade do antigo regime. Então, com isso, a gente tem a ideia, a Revolução Francesa, através da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, cria a ideia de cidadania, cria a ideia de Estado-nação, cria a ideia de liberdades individuais, cria a ideia de direitos políticos, cria a separação entre os poderes, retoma a dimensão republicana, a questão do Código Civil, reafirma a garantia e a questão da propriedade privada como um direito inalienável. Então, todos esses elementos constituem a importância e a relevância da Revolução Francesa. Eu fiz essa edição aqui, eu não vou entrar e decidir isso agora, porque senão eu vou estender muito o vídeo sobre Revolução Industrial, porque eu vou ter que retomar a Revolução Industrial na próxima aula para fechar, porque eu só fiz a introdução antes do recesso. Então, eu vou tratar a Revolução Industrial na próxima aula e a gente discute a Revolução Industrial e fica com esse resumo aqui, beleza? Eu sei que é precário, mas quem tiver a curiosidade, ou alguma dúvida, ou algum questionamento, os vídeos específicos sobre esses temas que eu abordei aqui, eles estão gravados lá no canal do YouTube. Aí é só visitar e caso a dúvida ainda permaneça, é só fazer o contato lá nos comentários na plataforma Google Classroom, que aí a gente faz a discussão, eu posso aprofundar qualquer tema. Tá, pessoal? Um grande abraço, espero que todos estejam bem e se cuidem.